Havendo quórum regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento e agradeço a presença dos deputados Napoleão, deputado Cadorim, deputado Mauro de Nadal, deputado Minotto, deputado Alex Brasil. E submeto aos senhores deputados a discussão e votação das atas da 35ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa, da primeira reunião conjunta da segunda sessão legislativa, das comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço Público, da Defesa Civil e de Desastres Naturais, da Segurança Pública, da Agricultura e Desenvolvimento Rural, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Educação e Cultura dos Transportes, Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. A ata da 8ª reunião conjunta da segunda sessão legislativa das comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço Público e a ata de instalação da comissão referente às terceira e quarta sessões legislativas da 20ª legislatura, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Coloco em discussão, registrando também a presença do deputado Volney Weber. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Fica aprovada, então, a ata citadas acima. Ordem do dia. Na ordem do dia, a discussão e votação dos votos já proferidos em matérias com vista, devolvidas em razão da nova composição da Comissão de Constituição e Justiça. Só para explicar para os senhores deputados, que abaixo são projetos de leis que já receberam parecer e constam com pedido de vistas por deputados que não fazem mais parte da comissão neste momento. O deputado... então, eu vou colocar aqui o projeto de lei como primeiro 0285/2021, registrando a presença do deputado Fabiano, de autoria do deputado Jerry Comper, que proíbe as farmácias e drogarias de exigir o cadastro de pessoa física do consumidor no ato de compra, sem informar de forma adequada e clara sobre a abertura de cadastro ou registro de dados pessoais e de consumo que condicione a concessão de determinados descontos e ou promoções no âmbito do Estado de Santa Catarina. O voto precedente é do relator, o deputado Valdir Cobalcini, e o parecer do relator foi pela admissibilidade. Coloco, então, em votação, em discussão para os senhores deputados. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação projeto de lei 0285/2021. Não havendo quem queira discutir... Só pela ordem. Só um esclarecimento. Alô? Só um esclarecimento. É admissibilidade ou parecer favorável pelo projeto de lei? Pela favorável ao projeto de lei. Perfeito, obrigado. Coloco em discussão ainda. Presidente, por favor. Alguns pontos aqui que que nós levantamos. Obviamente, a questão da defesa da LGPD é importante, dos dados do consumidor faz todo sentido. Porém, algumas coisas aqui nos chamam a atenção nesse projeto, que são os custos adicionais potenciais que podem haver e também a questão da penalização excessiva que pode ser para pequenos estabelecimentos, pequenos empreendedores, né? Apesar de gerar transparência, a gente entende que essa adesão não necessariamente precisaria ser obrigatória e, principalmente, a questão da multa imediatamente, né, sem que haja uma possibilidade de aviso prévio, nos chama muito a atenção aqui e nos faz pensar na votação em contrário desse projeto. Tá? Só como orientação, senhores deputados, isso foi um pedido de vistas feito por... qual foi o deputado que pediu vista? A deputada Ana Campagnolo que pediu vista para esse projeto. Como ela não faz parte mais da comissão, esse projeto retornou.
agora com o parecer do antigo relator, que era o deputado Valdir Cobalcini, mas pode ser pedido vistas por algum deputado dessa comissão. Eu vou pedir vista aqui, que eu quero analisar melhor isso. Pedido vistas, então. Presidente, nesse projeto, o voto vista não foi emitido pela deputada Ana? Não. Ela devolveu sem emissão de voto. Esses próximos projetos que nós vamos agora apreciar são vistas pedidas, solicitadas por algum deputado, né, que não houve parecer desses deputados, retornou com um parecer, com a relatoria do deputado, né, que tinha o ofício de relatar, sem a manifestação das vistas. Pedido de vistas, então, do deputado Alex Brasil para o projeto de lei 0281/2021. Embora, se me permite, presidente, embora é um projeto de autoria de um deputado do MDB, mas eu vejo que a gente precisa ter um crivo constitucional mais aguçado nessas matérias, porque é uma matéria que vejo de competência federal. Está legislando sobre comércio, e aí com uma ação proibitiva, pelo que eu entendo hoje, ninguém é obrigado a fornecer dados no momento da compra em uma farmácia ou qualquer outro estabelecimento. Eles fazem a consulta. Você quer fazer um cadastro? Ok, não quer, não tem problema. Então, seria interessante, já que Vossa Excelência pediu vista, deputado, dar uma olhada mais aguçada nessa... Talvez ali o intuito das farmácias pedirem o cadastro, e talvez a forma deles colocarem, né? Para você conseguir desconto, tem que deixar o cadastro. Eles acabam querendo amarrar as pessoas, e muitas vezes a pessoa sem muito conhecimento acaba constrangida, acaba fornecendo seus dados e sai dali, talvez pensando assim, mas por que isso? Será que eu fiz certo e tal? Então, é uma insegurança instalada hoje na sociedade. Eu acredito que esse é o intuito do próprio projeto de lei, da proposta do proponente. Mas, não obrigatoriamente, tu tem que entregar teus dados na compra do equipamento, de um produto. Não entreguei os dados, não quer vender, não vende, eu vou para outra porta. Mas, enfim, eu penso que também vou na linha do deputado Mauro, que é uma questão mais de proibição de um projeto desse, de livre concorrência. É federal, não tem? Mas... Coincidentemente, eu estava fazendo uma leitura agora de um site na internet que tem 2 empresas farmacêuticas no Brasil que estão sendo investigadas, se eu não me engano, é no Rio de Janeiro, por pegar informações de CPF do cidadão para que elas possam vender essas informações depois, já com toda a característica de compra do cidadão. O CPF acho que é obrigatório só para antibiótico, né? Mas, enfim, foi pedido vistas, então, vistas ao deputado Alex Brasil, projeto de lei 285/2021. Coloco agora em apreciação, senhores deputados, o projeto de lei 0291/2024, de autoria do deputado Rodrigo Preis, que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga a cidade de Chapadão do Lajeado até a SC 350. Senhor presidente. Registrando a presença aqui do deputado Ivan Nats. Senhor presidente, muito bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade que Vossa Excelência me dá e desejar já um ótimo trabalho à equipe extraordinária que se montou aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Tenho certeza que vai ser a comissão de muito debate e de muita importância para Santa Catarina. Eu que já passei por aqui no primeiro mandato, já fui vice-presidente, já fui presidente da CCJ também. Então, uma honra para mim. Em nome do governo Jorginho Melo, se colocar sempre à disposição para esclarecimentos, para eventuais convites para secretários, para conversar, secretários adjuntos, diretores de departamento, se colocar integralmente à disposição para esclarecimentos parlamentares de todas as matérias que forem de interesse dessa comissão. Tá? O deputado Kennedy Nunes também se colocou à disposição da Comissão de Constituição e Justiça, porque é desejo do governo manter com essa comissão o mais alto nível de diálogo, de conversa, de construção e de transformação da nossa sociedade. Então, registro nessa oportunidade o desejo que o governo tem de manter relações
amistosas, de conversa, de diálogo, de informação com essa comissão, que, de fato, é uma comissão muito importante para o Estado de Santa Catarina, para o governo, para a Assembleia, para toda a sociedade. Então, faço esse registro, presidente. Agradeço a presença do deputado Ivan Atos, nosso líder do governo, que vem aqui fazer essa manifestação. A Comissão de Constituição e Justiça, muito importante, e com certeza essa comissão estará com frequência pedindo a presença da liderança, dos secretários, para que possam esclarecer bem os projetos que chegam aqui até essa comissão. Obrigado pela presença. Voltando ao projeto de lei 0291/2024, de autoria do deputado Rodrigo Preis, que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga a cidade de Chapadão Lajeado até a SC 350. Esse projeto foi pedido vistas pelo deputado, pela Ana Campanholo também, e como não houve manifestação, o voto precedente da relatoria do deputado Fabiano da Luz, que deu o parecer pela admissibilidade. Coloco, então, em discussão o parecer do deputado Fabiano da Luz. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Mauro de Nadal. Então, na minha passagem aqui pela comissão, como membro e também como presidente, no passado, nós tínhamos um entendimento que era uniforme aqui na comissão, que projetos de estadualização de trechos, primeiro, teria que vir com um aval do governo do Estado, porque era muito comum aqui na casa a tentativa de estadualização de trechos, já justamente com o objetivo de buscar o asfaltamento por parte do governo. E esses projetos, depois de toda a tramitação, aqui no interno do Parlamento e a discussão em plenário, ele acabava sendo vetado pelo governo, porque não houve uma conversa prévia com o governo se há interesse do Estado em assumir um trecho desses, porque não é só o fato de estadualizar o trecho, vem o compromisso da manutenção, o compromisso do asfaltamento, da adequação desse trecho nas normativas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, né? Nós tivemos uma matéria de minha autoria, enquanto presidente aqui da Casa, que foi votada aqui na comissão, foi a plenária e foi aprovada, mas era já de comum acordo entre o governo do Estado e os dois municípios, que foi na região de Campos Novos. Metade do trecho já era de domínio do governo do Estado e a outra metade não. Então, quando tinha que fazer a manutenção, não sabia como fazer a manutenção, de quem era a responsabilidade, se era do governo do Estado ou do município de Campos Novos. Então, nós conseguimos estadualizar para diminuirmos essa divergência que eles tinham de manutenção deste trecho. Então, com a concordância do governo, foi votado, foi aprovado, o governo sancionou. Eu não sei agora como é que têm sido os procedimentos aqui na Casa. Vi que o parecer do deputado Fabiano é pela aprovação da matéria. Houve conversas nesse sentido? Já vem com o aval do governo o projeto ou não? Deputado Mauro e a todos os colegas, bom dia, quem nos acompanha. Primeiro, só trazer aqui uma recapitulação, que Vossa Excelência esteve sempre intermediando a presidência da Assembleia ou a vice nos últimos 2 mandatos. Então, no mandato passado do governo Moisés, nós tivemos uma enxurrada de projetos que tramitaram nessa comissão, o deputado Valnei estava aqui conosco, que era de municipalização de trechos. Trechos estadualizados com projetos de lei que vieram para esta comissão para municipalizar, porque o governador Moisés, com o atraso de muitas obras, repassava o dinheiro para os municípios fazer a recuperação. Então, nós analisamos aqui, né, deputado Valnei, muitos projetos de municipalização de trechos estaduais. E nesses primeiros 2 anos do governador Jorginho, mais uma vez nós começamos aqui a analisar a estadualização de trechos novamente, entendendo-se de que o governo do Estado iria reassumir muitos trechos. Então, pode ser que realmente faltou aqui de nós, na comissão, nesses primeiros 2 anos, criar um entendimento sobre essas questões, como o entendimento que nós criamos com relação aos projetos de leis indicativos, né? Que se tornaram indicações e não projetos autorizativos que nós transformamos em indicações. Então, faltou realmente nós criar o acordo com relação a esse tema aqui na comissão. Por isso que eles estavam os projetos andando. Senhor presidente, até me preocupa um pouco o projeto desse porte aqui, pelo fato até que tem uma certa
confusão, muitas vezes, instalada na cabeça do gestor municipal, quando a rodovia ela é municipal e ele procura e vir para essa casa para encaminhamento de projeto para estadualização. Você bem falou, deputado Mauro, aqui, da situação da manutenção. Quando estadualizado, se procura, com esse projeto estadualizar, para buscar, então, uma pavimentação, a possível pavimentação pelo governo do Estado, que se entende que é mais fácil, porque tu transfere a responsabilidade para o Estado. Vale lembrar que nós, dentro do Estado, nós temos muitos trechos de rodovias estaduais não pavimentadas, que é o caos. O município não consegue fazer a manutenção, porque não tem a legalidade. O Estado demora a chegar lá. Quando ele tem um contrato de chegar e fazer a manutenção, a empresa contratada, ela não é da região, ela não está próxima. Choveu, a estrada está boa, choveu, ficou precária. A patroa da prefeitura, no mesmo dia, dando sol, ela já sai da garagem da prefeitura, ela já está por ali afora, porque é no seu município, e ela mesma já vai fazer a manutenção, quando municipalizada. Quando estadualizada, a patroa, em alguns casos, passa por cima da estrada estadualizada para chegar nas estradas vicinais do município e não consegue baixar a lâmina porque a estrada não é dela. E aí o cidadão, o contribuinte, a pessoa que mora ali, ela é daquela região e ela não entende isso. E o Estado, quando quer chamar uma empresa terceirizada para fazer o serviço, que hoje ele não tem equipamento, primeiro que a empresa terceirizada ela leva alguns dias, talvez, para dar a resposta do dia que ela vai fazer a manutenção, depois da chamada. Lá na licitação tem um prazo lá estipulado que, chamando em 7 dias, tem que estar presente. 7 dias para o cidadão que usa a estrada é muito tempo. Quando em 7 dias ela vai, chega lá, está chovendo. Por quê? Porque ela é de fora, é de longe. É realmente uma grande confusão se instala aí. Então, eu penso que projeto desse tipo não precisaria estar sendo construído. Por quê? Porque se a estrada é municipalizada ou estadualizada, não necessariamente por ela ser municipal, que o Estado não pode estar entregando a sua contribuição com convênio com o município e fazer a pavimentação de um trecho de estrada municipalizada com o recurso do Estado, que é o recurso do município também. Porque não existe recurso de governo, existe o recurso do contribuinte. Existe o recurso que é de direito do município buscar no Estado para fazer uma obra significativa que muda a vida das pessoas. Então, não interessa quem é o pai da criança, se é o Estado ou é o município. O que interessa é que aquele trecho, ele está dentro do Estado de Santa Catarina, ele é um trecho de estrada que precisa ser atendido e tem que se buscar aí a articulação, quando de município que não tem condições, porque o recurso é pouco, de ir ao governo do Estado e apresentar o projeto e reivindicar um recurso para fazer a sua pavimentação, entendendo que aquilo é muito importante para o desenvolvimento da economia e para o bem-estar das pessoas e a segurança e a qualidade. Então, qual o problema Estado ser estadual ou municipal? Se o dinheiro é o mesmo, o dinheiro é do contribuinte. Faça-se o projeto pelo município, busca o dinheiro no Estado. Se a estrada é do Estado, o Estado tem um compromisso. Mas é mais difícil, enquanto não pavimentada, o Estado está lá presente. E isso nós temos exemplos de monte. Por aqui, pela nossa região, pelo sul, onde estou, tem a 434, a 435, 436, 108, que são estradas centenárias, que ainda estão de chão batido, e o povo está lá passando por cima dos buracos, das valetas, do pantano e coisa, e não tem jeito. Então, fica difícil. Por quê? Porque o Estado não está lá tão pertinho quanto o município está. Eu penso ainda que é um prejuízo para o cidadão que usa o trecho lá, estadualizar se não tem uma garantia de investimento de imediato em pavimentação. Se não tem uma garantia imediata de pavimentação pelo Estado, é um grande prejuízo. Mas eu penso que a garantia de pavimentação ela pode acontecer mesmo a estrada sendo municipalizada. Se o governo quer, a coisa acontece. Se o governo quer, a coisa acontece. Então, não vejo motivo de um projeto desse. Muitas vezes as pessoas fazem uma confusão quanto a isso. Então, eu penso que tem que ter aqui alinhamento do Executivo Municipal, junto com o Governo do Estado, para fazer o investimento imediato se aquela obra é interessante e necessária. Continua em discussão. Pela ordem. Eu gostaria, levando em consideração a fala do nobre deputado Mauro de Nadal, se todos estiverem de acordo, a gente dá início, a partir dessa proposição desse PL, um alinhamento com o governo. Posso pedir vista, levar isso para o governo, tentar alinhar com ele que projetos nesse sentido, porque eu vejo que a gente, de repente, aprova um negócio desse aqui só para o governador depois vetar, a gente correu todo um caminho e se perdeu todo um trabalho.
Então, se estiverem de acordo, a gente pode iniciar esse alinhamento, essa aproximação, e eu peço vista nesse aqui também. E até mesmo, presidente, se me permite, quem sabe nós fazermos aqui uma instrução normativa da CCJ para projetos idênticos, né, que eles tenham esses cuidados essenciais antes da tramitação da matéria aqui na CCJ. Acho uma boa sugestão. Acho que cabe para a gente fazer uma poder normativa, uniformizar. Né? Uma instrução normativa. Né? Tá pedindo vistas, então, do deputado Alex Brasil, e nós vamos seguir a sugestão do deputado Mauro de Nadal para que a gente possa estudar uma instrução normativa para direcionar essas matérias quando chegarem aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Antes de apresentar, eu peço licença aos senhores deputados, antes da continuidade aqui das matérias a serem apreciadas nessa comissão, na manhã de hoje, mas como nós estamos na primeira sessão da CCJ, da terceira legislatura, nós temos aqui a presença do nosso sempre presidente, deputado Camilo Martins. Alguns deputados são novos aqui nessa casa, né, novos aqui nessa comissão. Estão chegando agora o deputado Alex Brasil, o deputado Cadorim, deputado Minotto, nosso vice-presidente, e o nosso presidente da Assembleia, o Mauro de Nadal, que agora compõe a Comissão de Constituição e Justiça. A gestão da Comissão de Constituição e Justiça passada encerrou aí no dia 31 de janeiro. Alguns membros que faziam parte, o deputado Vonei, eu, o deputado Napoleão, o deputado Fabiano, o deputado Márcio, que não está aqui hoje. Nós queremos fazer, em nome da comissão da CCJ aqui, uma singela homenagem ao nosso eterno presidente, o deputado Camilo Martins, que presidiu essa comissão durante 2 anos, com muita sabedoria, sempre com uma condução muito compartilhada com todos os deputados, de forma muito carinhosa, sempre muito acessível. E nós tivemos, durante esses 2 anos que passaram, deputado Mauro de Nadal, uma boa harmonia aqui nessa casa, aqui nessa comissão, liderada por esse deputado, que já tem um longo caminho na vida pública, sendo prefeito, agora deputado, e presidindo essa comissão tão importante. Então, essa comissão quer entregar uma placa, uma singela homenagem, nosso eterno presidente, em homenagem. Isso vai vir depois. Vonei está saindo, já que sabia o local. Não é mais o mesmo, né? Deixa eu ver como é que abre isso. É você e nós estamos convidados. É que homenageado sempre paga, né? Claro. Homenagem ao deputado Camilo Martins, ao completar 2 anos de mandato, reconhecemos e agradecemos ao deputado por sua dedicação e compromisso com a justiça e o desenvolvimento. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, sua liderança foi fundamental para garantir a análise criteriosa das leis e o fortalecimento do nosso Estado. Seu trabalho incansável inspira e transforma. Com gratidão e respeito, Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, amigo. Obrigado aí a todos, muito grato. A Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que foi um papel muito gostoso participar aqui. Eu estava num aprendizado e eu quero agradecer o Mauro e o Júlio, que na época me proporcionaram essa oportunidade. Eu chego no meu primeiro mandato e assumo a Comissão de Constituição e Justiça, e o fato de eu ser advogado me oportunizou melhoramento nos trabalhos legislativos, mas também até na minha carreira como advogado. Então eu fico muito agradecido e muito feliz, porque hoje a Comissão de Constituição e Justiça está ao lado, está nas mãos do nosso deputado Pepe Colasso, que é um grande amigo. A política nos traz várias amizades, eu acho que eu criei uma relação de amizade com todos os deputados. Chego aqui com muitos gostando de mim por causa do meu pai, mas a gente acaba no dia a dia criando vários amigos. Eu sou muito feliz de estar aqui. De vez em quando eles falam que eu tenho que voltar para ser prefeito. Eu chego a me dar até um arrepio. Não, me deixem na Assembleia Legislativa, que aqui está tão bom. A gente cria vários amigos, faz uma relação incrível. E o Estado de Santa Catarina, eu acho que é um Estado diferenciado, é um Estado que melhora em todos os índices, porque tem excelentes quadros aqui no Poder Legislativo, que é um dos poderes que eu respeito muito. Fui prefeito da cidade de Palhoça, mas sou procurador de carreira da Câmara Municipal de Palhoça. E eu, sendo procurador de carreira, eu sempre defendi o Legislativo. E quando vou
prefeito, eu defendi muito mais o legislativo palhocense, e agora no legislativo catarinense eu não tenho dúvida que nós temos que sempre ser o pioneiro das decisões. E a liderança do PP na Comissão de Justiça, eu não tenho dúvida que será fundamental para desenvolver este Estado. E aqui, mais uma vez, agradeço o Mauro pelo todo o carinho que deu a todos nós, deputados, enquanto presidente da Assembleia Legislativa. Então, fico muito feliz pela homenagem. Combinei com o Cadorim que ele viria para cá na minha vaga e eu ia para a vaga dele, mas quando ele quisesse eu ia substituir com o maior prazer, porque aqui criei um laço de amizade de verdadeiros amigos. Obrigado pela homenagem, fico muito feliz e sucesso a todos. Obrigado, amigo. Merece. Parabéns. E já deixo o convite para a ida do evento do nosso querido Gilmar Mendes. Portugal. Não sei onde é que foi, acho que esse vai ser em Palhoça. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Não sabia que estavas aqui. Adiando o presidente aqui, velho. Já fiz depois. Já te mando o convite. Obrigado mais uma vez, deputado Camilo Martins, ratificando aqui a nossa gratidão da Comissão de Constituição e Justiça pelos excelentes trabalhos feitos nos 2 anos presidindo essa comissão. Voltando ao trabalho de hoje, foi pedido, então, vice do deputado Alex Brasil ao projeto de lei 0291/2024, e agora nós vamos ao projeto de lei 0418/2023, autoria do deputado Marcos da Rosa, que assegura o direito ao acesso gratuito a fraldas descartáveis à pessoa idosa e à pessoa com deficiência em situação de hipossuficiência econômica, e adota outras providências. Foi vistas também da deputada Ana, e a relatoria, o voto precedente de relatoria do deputado Napoleão Bernardes, que teve o parecer pela admissibilidade. Coloco, então, em discussão o referido projeto de lei 0418. Presidente, só para contextualizar, pela breve consulta que fiz acerca desse projeto de autoria do deputado Marcos da Rosa, o Estatuto do Idoso, que, através da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, assegura já às pessoas com idade superior a 60 anos a distribuição gratuita pelo poder público de medicamentos e todas próteses, órtese, todo aquilo que traz ao cidadão brasileiro o direito da sua habilitação ou reabilitação. E esse projeto é interessante porque, mesmo que seja de competência exclusiva no âmbito nacional, claro, do Poder Público Federal, mas também nada impede que o Poder Público Estadual esteja com essa responsabilidade de fornecer às pessoas acima de 60 anos fraldas descartáveis, que determinada apresentação de hipossuficiência. Isso traz mais conforto, com certeza, à pessoa que necessita disso, e por isso entendo ser pertinente e sou favorável a esse projeto de lei, mesmo tendo perante a Câmara dos Deputados o projeto de lei de número 3.273/2021, que altera um parágrafo do Estatuto do Idoso, que prevê a distribuição gratuita pelo poder público de fraldas geriátricas a pessoas idosas e aquelas que sofrem com incontinência urinária e a portadores de doenças crônicas ou temporárias. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e eu faço aqui coro a todos os pares para que a gente possa efetivamente aprovar um projeto de lei dessa natureza, que é de suma importância, principalmente as pessoas que carecem de recursos para a aquisição desses produtos, ou seja, das fraldas, e com certeza trará mais qualidade de vida. Continua em discussão. Deputado Cadorim. Presidente, eu, obviamente,
o mérito da questão é, sem dúvida, positivo, mas, além da ausência do estudo de impacto financeiro no projeto, me preocupa a questão do visto de origem, né? A gente está falando de gastos por executivo e esse projeto não é de origem executiva. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir aí a opinião dos colegas também, mas, a princípio, imediatamente, apesar de todo o mérito da questão, por conta desse vício, meu voto seria contrário. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, então, o projeto de lei 0418/2003, de autoria do deputado Marcos da Rosa. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, fica aprovado o projeto de lei com o voto contrário do deputado Matheus Cadorim. Encerrada os projetos devolvidos por vistas dos deputados e votados com a relatoria feita anteriormente, nós vamos agora à apresentação de relatoria dos senhores deputados. Primeiro, apresentar os seus trabalhos, o deputado Napoleão Bernardes tem a palavra. Bom dia, presidente, caros colegas, todos aqueles que nos acompanham, sendo essa a primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça desse novo biênio. Gostaria aqui de cumprimentar com muito carinho aqueles deputados da nossa primeira formação, os deputados do primeiro biênio que atuaram aqui na CCJ. O deputado Fabiano da Luz, o deputado Pepe Colasso, o deputado Márcio Machado e também o deputado Volney Weber, que atuou como nosso vice-presidente, se esmerou e fez um grande trabalho, nos conduziu, e o nosso presidente, Camilo Martins, que recebeu aqui uma justa homenagem e fidedigna do sentimento aqui de todos nós, e fica aqui esse justo reconhecimento à sua dedicação, ao seu empenho, à sua acessibilidade no sentido de compartilhar com todos os deputados a condução aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Eu cumprimento com muito carinho os novos integrantes, aqueles dessa segunda formação, do segundo biênio, o deputado Alex Brasil, o deputado Matheus Cadorim, nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, o deputado Minotto, que agora assume também a condição de vice-presidente, é egresso da mesa diretora, tanto quanto o deputado Mauro de Nadal. E esses novos integrantes vêm a engrandecer, somar e fortificar ainda mais o importante trabalho aqui da Comissão de Legislação e Justiça. Para nós, remanescentes, portanto, é um orgulho estarmos também nessa nova formação, sobretudo com deputados que, com a sua vivência profissional, com a sua vivência legislativa, não há dúvida, vão engrandecer aqui os debates que passam a ser liderados e conduzidos pelo deputado Pepe Colasso, ladeado pelo deputado Rodrigo Minotto, e desde já a gente enaltece a ambos e deseja sucesso. Contem conosco também nessa jornada e nessa missão. Sendo aqui a nossa primeira manifestação nessa reabertura do ano legislativo, também é importante destacar e reconhecer com muita justiça a todos os servidores da Casa, servidores da diretoria legislativa, da administração da Casa de um modo geral, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, dos gabinetes de todos os deputados. Faço isso na pessoa do Neto, que é quem me assessora aqui na CCJ. Em nome do Neto, que eu chamo de craque, né, pela sua competência, eu cumprimento a todos os assessores de deputados pelo esmero na assessoria, a equipe da liderança do governo e da Casa Civil, que prestam um serviço importante, se esmeram e se empenham no sentido de dar as condições de subsídio aos deputados das informações dos projetos que tramitam aqui, e também, de modo muito importante, as assessorias técnicas das entidades de classe, das entidades da sociedade civil, que, a depender das áreas temáticas, também participam aqui junto conosco. Fica aqui, portanto, um justo reconhecimento. E eu passo ao presidente de imediato, portanto, a nossa pauta, e o meu primeiro projeto aqui se trata da proposta de lei número 531/2024. Passa ao relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar, de autoria do eminente deputado Sargento Lima, que tem como objetivo de reconhecer legalmente o prato típico denominado boi ralado como um patrimônio cultural catarinense. E o deputado autor, deputado Sargento Lima, aduz, em relação a esse projeto, de que isso significa uma expressiva influência cultural e gastronômica característica da colonização europeia na região, tradição que é mantida até hoje. E, portanto, se trata de um prato típico da culinária catarinense. O seu relatório passa ao voto, portanto, da análise do projeto de lei sob os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno desse Poder Legislativo. Eu entendo pela inexistência de usurpação a iniciativa representada
a representante de outra esfera de atuação. Além disso, entendo que a proposta denota relevância ao versar sobre o dever do Estado de impedir a evasão, a destruição e a descaracterização do patrimônio artístico e cultural, tal como versa o inciso 4 do artigo 9º da Constituição do Estado. Por fim, atenção ao histórico de precedentes deste colegiado, rememoro que a partir de 2022, este próprio colegiado reformou o seu posicionamento, onde considerou a regularidade processual da matéria de iniciativa parlamentar que verse sobre a declaração de patrimônio, seja ele material ou imaterial. Ante o exposto e dado esse novo entendimento inaugurado por esse colegiado a partir de 2022, eu voto com base nos preceitos regimentais dos artigos 72.1 e 15 e 144.1, no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça, pela aprovação do referido projeto de lei 531/2024. Sim. Então, coloco em discussão o projeto de lei 0531, parecer favorável, com emenda modificativa, pelo deputado Napoleão Bernardes. Em discussão. Presidente, trago aqui a minha experiência da Comissão de Educação nesse biênio passado com relação a esses projetos. Existe a prerrogativa do deputado hoje ainda de indicar patrimônios culturais materiais e imateriais. Porém, esta indicação direta do deputado não garante às instituições, aos bens, enfim, indicados aqui como patrimônio cultural e material, a possibilidade de acesso a recursos, a projetos, a programas nacionais, enfim, porque o processo necessário para isso passa necessariamente pela Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura. Precisa ser feito todo um estudo, a aprovação da Secretaria, para que, efetivamente, isso não seja só um certificado na parede. Tem problema fazer isso? Não. Agora, as instituições, sejam escolas de dança, enfim, o boi ralado, a paçoca de pinhão, enfim, como já foi colocado aqui, tornar-se um patrimônio material e imaterial, cultural do Estado somente e efetivamente após passar por esse processo dentro da Secretaria de Educação. Vai haver essa discussão, vai continuar essa discussão lá, deputado Camilo, o senhor vai me substituir lá, de até mudar o nome dessa indicação feita diretamente pelos deputados, para que haja o reconhecimento da importância, mas que não se confunda com o processo que é feito de forma registrada, legal, conforme os preceitos nacionais de patrimonialização cultural, material e imaterial. Então, obviamente, não há nenhum óbice constitucional aqui na comissão, voto favorável, mas só para deixar esse entendimento de que esse tipo de aprovação aqui, diretamente pelo deputado, não contempla todos os benefícios que a patrimonialização efetivamente tem. Registrado a manifestação do deputado Cadorim, continua em discussão referido projeto. Senhor presidente. Ainda com a palavra, deputado Napoleão Bernardes. Aproveitando aqui o ensejo da manifestação do deputado Cadorim, e que do ponto de vista técnico faz todo sentido, mas do ponto de vista simbólico, essas caracterizações elas acabam sendo importantes para os seus municípios, para as suas regiões. Certa feita, eu apresentei aqui um projeto de lei a pedido do município de Guabiruba, e aquilo me chamou a atenção. Muitas vezes os municípios procuram os deputados solicitando recursos, emendas, eventualmente acesso às secretarias de governo, e aí eu deparei, por exemplo, com uma visita, enfim, tanto do prefeito quanto de vereadores de Guabiruba e a sociedade civil organizada. Imaginei que o pedido seria recurso, acesso a governo, às secretarias, e olha que coisa curiosa, e eu compartilho aqui em público com esse colegiado até, porque às vezes o dia a dia vai deixando a casca mais grossa, e a gente vai deixando de notar alguns significados e a importância de alguns simbolismos. Veio toda uma comitiva, e aí eu até estava preparado, pensei que o pedido ia ser grande e difícil de atender. E eles fizeram todo um preâmbulo e toda a explicação, e quanto mais eles falavam, maior eu achava que seria o pedido. E a conversa se prolongou, e eu já estava fazendo conta na minha cabeça e já explicando como é que a gente não ia conseguir atender, que não ia fechar. Resumindo, qual era o sonho que aquele município tinha? Ter uma lei que reconhecesse Guabiruba como a capital catarinense do chamado Pels-Níquel, que eu, inclusive, não sabia o que era, e que era uma tradição de Natal muito própria deles. E aí o pedido deles, depois de todo um preâmbulo de muito tempo e com muita gente pedindo e tentando me convencer, era para que a Guabiruba, então, pudesse ter aquele título. A gente propôs o projeto de lei foi aprovado,
E quando a gente deu a notícia da aprovação, foi festa na cidade. Eles anunciaram em público no dia do aniversário da cidade, fizeram uma homenagem durante o desfile, porque aquilo foi a realização de um grande sonho que aquele município tinha. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, o dia a dia, né, nosso, da política, né, é tão corrido que algumas coisas passam assim a serem normais, rotineiras. A gente nem sempre consegue notar a importância, às vezes, de um simbolismo lá na ponta. Eu lembro daquela nossa sessão itinerante de Blumenau, inaugurada pelo presidente Mauro de Nadal. Blumenau foi a primeira a receber as sessões itinerantes. E aí houve um esforço aqui, uma força-tarefa no sentido de pautar projetos que tivessem a ver com o município. Os deputados vão lembrar daquele momento. E tinha um projeto de lei que, para nós aqui, é super comum, que são as declarações de utilidade pública. Todos os deputados que chegaram lá na sessão, em algum momento, eles eram recebidos com tulipas, não lembro se vermelhas ou roxas, eles eram recebidos com tulipas. E havia do lado do plenário um grande número de pessoas, 30, 40 pessoas, com uma camiseta. Por que as tulipas e por que aquelas pessoas lá? E a gente noticiou que seria votada a declaração de utilidade pública de uma entidade, a entidade que lida com as pessoas de Parkinson. E nós tivemos 40 pessoas com Parkinson, acompanhando na íntegra toda a sessão pelo reconhecimento daquele momento da declaração de utilidade pública daquela entidade. Então, contei aqui duas histórias, né? Compartilhei duas vivências, é só no sentido de demonstrar a relevância do nosso trabalho, que nem sempre, mesmo no nosso dia a dia, é percebida. E a gente não nota na ponta o quanto, eventualmente, uma capital, uma declaração de utilidade pública, um mês ou uma semana alusiva a uma determinada data, isso às vezes para nós pode passar no senso comum. Agora, isso realmente muitas vezes tem um impacto grande lá na ponta e, por isso, também, ainda que simbolicamente, a importância de momentos como esse que reafirmam o protagonismo aqui do nosso parlamento estadual. Aqui nós tivemos também esse Guabiruba, qual era? Qual é o nome? Capital catarinense de Belos Níquel. E nós tivemos o queijo. Corquês. Aí, continue discussão, projeto. Gerou bastante discussão, né? Continue discussão, nada mais havendo a tratar, coloco em apreciação, em votação dos senhores deputados, os que forem favoráveis ao projeto de lei 531/2024, com emenda modificativa do parecer de relatoria do deputado Napoleão Bernardes, fiquem como estão, os contrários se manifestem, então fica aprovado o projeto de lei 531/2024. Senhor presidente, eu tenho dois projetos de lei em que há um pedido da minha parte por diligência e consulta a Vossa Excelência ao colegiado se eu poderia fazer de modo englobado. Acho que sem problema. Então, são dois requerimentos de diligência. Um, ao projeto de lei 533/2024. É um projeto de lei que institui o Fundo Estadual para a Prevenção, Proteção e Defesa Agropecuária contra Calamidades e dá outras providências. E o nosso objetivo aqui é requerer diligência à Secretaria de Estado da Agricultura e à Secretaria de Estado da Fazenda para as suas manifestações pertinentes. E também o projeto de lei número 519/2024 é um projeto de lei que visa a instituir diretrizes à política alimentar dedicada aos estudantes com TEA, TDAH, superdotação e altas habilidades. E o nosso objetivo, então, é apresentar um pedido de diligência à Secretaria de Estado da Educação para manifestação e considerações que entenderem pertinentes. Coloco, então, em apreciação dos senhores deputados o pedido de diligência pelo deputado Napoleão Bernardes aos projetos de lei 0533 e o 0519. Primeiro, de autoria do deputado Oscar Gutz, e o pedido de diligência vai à Secretaria de Agricultura e Fazenda. Coloco em discussão, em votação, os deputados que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, fica aprovado esse pedido de diligência. E o projeto 519/2024, pedido de diligência de autoria do deputado Marcos da Rosa, o pedido de diligência do deputado Napoleão Bernardes é à Secretaria de Educação. Coloco o pedido de diligência em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado também o pedido de diligência do projeto de lei 0519. Senhor presidente, eu agradeço aqui a oportunidade. Não poderia deixar ainda de registrar a presença honrosa aqui entre nós do vice-prefeito de Criciúma, vice-prefeito Salésio,
um grande vice-prefeito, faz um grande trabalho, um orgulho para todos nós, provém também do parlamento, foi presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, é um grande craque, um grande líder, ladeado por uma especial vereadora, Dude Sônego, vereadora Dude, que estreia no Legislativo, mas já tem uma grande experiência na vida pública e, não há dúvida, é uma dupla aqui que orgulha todos nós. Bem registrado a presença dos nobres 2 vereadores de Criciúma. Desculpa, o vice-prefeito da vereadora, né? Ainda acostumado, Salésio, a te chamar de vereador, mas agora vice-prefeito, pela nobre presença na nossa CCJ de hoje. Encerrados os trabalhos do deputado Napoleão, passo a palavra para o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, colegas deputados, a quem nos acompanha, deputado Mauro, o deputado Napoleão aqui veio e trouxe 2 assuntos, exemplificou, e eu fiquei pensando em 2 assuntos dele também. Primeiro, quando ele começou a fazer todo o floreio aqui, e destaque para cá e destaque para lá, vocês lembram que ele falou que quando ele recebeu uma comissão, quanto mais eles falavam, mais ele imaginava o tamanho da mordida que viria, né? Então, quando ele ficou fazendo todo aquele floreio, eu pensei, ele vai pedir alguma coisa nessa comissão. Não o fez ainda. Vamos esperar mais alguns dias. A gente vai acumulando crédito. E também olhando para ele, eu me lembrei que nós estivemos na reunião da formação das comissões e nós 2 estávamos, Júlio, com bons espaços colocados nas comissões para nós ocuparmos. Mas aí, para dar os acordos e contentar todos os deputados, nós fomos cedendo aqui, cedendo ali, terminamos a comissão só com a roupa do corpo. E ele com parte da roupa do corpo ainda, né? Porque não conseguiu completar, levaram o paletó também, né? Levaram até o paletó. Mas o importante é que deu tudo certo e agora a casa está andando. Eu só tenho um projeto de lei, que é o 515/2024, que declara de utilidade pública estadual o Grupo Escoteiro Indaiá 140 SC. Porém, dentre as exigências legais, o estatuto e o relatório de atividades, eles não estão de acordo com o que exigem os requisitos para aprovação. Por esse motivo, eu faço uma diligência interna à autora, a deputada Luciane Carminati, para que anexe esses documentos faltantes, para que aí sim o projeto possa tramitar. Deputado Fabiano da Luz pede diligências, então, ao projeto de lei 0515/2024. A diligência vai à própria autora, a deputada Luciane Carminati. Coloco em apreciação, em discussão dos senhores deputados. Como ninguém discutiu o projeto, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei, o projeto de lei 051/2024. Encerrados os trabalhos do deputado Fabiano da Luz, com a palavra, então, o deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Primeiro, quero cumprimentar os nobres colegas, registrar aqui que, para mim, é uma honra poder ladear ao lado de vocês aqui. Estou começando agora, mas pretendo contribuir da melhor maneira possível com nossos pares. Agradecer também a presença e o auxílio da nossa assessoria aqui, que é muito importante, como o nobre deputado Napoleão deixou registrado também em sua fala. Eu tenho apenas 2 projetos aqui. O primeiro é de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara de utilidade pública Círculo Argentino de Santa Catarina de Balneário Camboriú e altera o anexo único da Lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Da minha relatoria, todas as documentações e requisitos foram cumpridos, então eu voto pela admissibilidade. Projeto de lei 0290/2024, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara de utilidade pública o Círculo Argentino de Santa Catarina de Balneário Camboriú, que tem o voto favorável na relatoria do deputado Alex Brasil. Coloco, então, em discussão esse projeto. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 290/2024. Pode continuar, deputado. O próximo PL aqui é o 0547/2024, autoria do deputado Valnei Weber,
que declara de utilidade pública a Associação dos Rotarianos de Lauro Miller, com sede no município de Lauro Miller, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Nesse caso aqui, a assessoria identificou algumas ausências de documentação e, por conta disso, a gente vai solicitar diligências ao nobre deputado para que apresente alguns documentos faltantes. Entre eles foram citados aqui estar em efetivo contínuo funcionamento nos últimos 12 meses anteriores à formulação do pedido, a ata da fundação, se está vigente, alguns pedidos simples, mas que, como faltou essa documentação, então a gente vai solicitar essas diligências ao deputado. Pedido do deputado Alex Brasil, que é relator do projeto de lei 0547, 2024, é de diligências ao próprio autor, deputado Volney Weber, que eu coloco em apreciação, então, esse pedido de diligência pelos senhores deputados. Em discussão, como ninguém quer discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram. Então, fica aprovado o pedido de diligências ao projeto de lei 0547, 2024. Encerrados os trabalhos do deputado Alex Brasil, na qual eu agradeço, inicio, então, a apresentação dos meus trabalhos na manhã de hoje. O primeiro projeto de lei é o 0503, 2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, que altera o artigo 254 da Lei número 14.675, 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para estabelecer a obrigatoriedade de plantio de espécies nativas, com preferência para as melíferas em reflorestamentos com espécies exóticas. Entendendo a pertinência da matéria, eu vou requerer diligência à Secretaria da Casa Civil e, por meio dessa Secretaria de Estado, também pedir diligência ao Meio Ambiente e Economia Verde. Então, eu coloco em discussão o pedido de diligência a essas secretarias. Não havendo deputados que queiram discutir, coloco em votação os favoráveis, pedido de diligência. Os favoráveis permanecem como se encontram, então fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0503, 2024. O próximo projeto de lei, de 0536, 2024, de autoria da deputada Paulinha, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva de Bombinhas, no município de Bombinhas, e eu também peço diligência interna à autora do projeto, por entender faltar, ter algumas pendências de documentos que instruem o projeto de lei em questão. Então, coloco em discussão o pedido de diligência, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram, fica também aprovado o projeto de lei, o pedido de diligência ao projeto de lei 0536 de 2024. E, por último, o projeto de lei 522 de 2024, de autoria do deputado Fernando Crelin, que declara de utilidade pública a Associação Lar de Idosos Aconchego de Joinville, que altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Entendi presente todos os requisitos e voto, então, pela aprovação deste projeto de lei. Coloco em discussão aos senhores deputados, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permanecem como se encontram. Como não há deputados que votaram contrário, fica aprovado o projeto de lei 0522, 2024, de autoria do deputado Fernando Crelin. Antes de encerrar, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente dos deputados, antigos deputados dessa comissão, já dito aqui com a presença do deputado Camilo Martins, que nos presidiu por excelentes 2 anos, nosso ex-vice-presidente também, deputado Volney Weber, que tivemos aqui. E agora chegamos a uma nova etapa da CCJ, dando boas-vindas aos novos deputados, né? Deputado aqui Cadorim, deputado Alex Brasil, deputado Minotto, na qual fico muito feliz de estar aqui ao meu lado, sendo vice-presidente, podendo estar também ocupando a vaga de presidente quando na ausência nossa, deputado de grandes mandatos já nessa casa, de muita experiência,
e também estar ao lado do deputado Mauro de Nadal, que já foi presidente desta casa por 2 mandatos, vindo novamente aqui para a CCJ, já presidiu também essa comissão. Então, é uma comissão que tem deputados valorosos e eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande trabalho nesses próximos 2 anos. E, quanto a essa presidência, eu quero ser ao máximo possível acessível a todos os deputados para que a gente possa compartilhar esta comissão, para quem ganhe com isso, seja o catarinense, com grandes debates, numa comissão tão prestigiada, tão importante, e que é aqui a peneira, né, que dá a constitucionalidade, dá a legalidade, é aqui que a gente mastiga todo o projeto para que ele possa ter continuidade até chegar ao grande debate no plenário dessa Casa Legislativa. Muito obrigado aí, né, a todos vocês, tenhamos grandes anos aqui com bons aprendizados e bom trabalho nessa comissão. Está encerrado os trabalhos na manhã de hoje.